Oi, gente, eu sou a Jamília Almeida. E aí, meu povo, eu sou o Thiago Versosa. Estamos começando agora a gravação de mais um episódio do nosso Lampcast. Na segunda temporada já estamos e com muito conteúdo legal para levar para vocês. Nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, a Manuela Brígido. Ei! A gente já estava querendo, né, trazer a Manu para cá, para o nosso Lampcast, já desde a primeira temporada, e agora deu certo trazer na segunda temporada. Gente, eu queria agradecer, né, por estar aqui hoje. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre várias coisas, né, sobre várias trocas, várias experiências e tudo. Fiquei muito feliz com o convite. Assim, vocês são super especiais, uma loja assim, de coração, parceira desde o comecinho. Então, com certeza, a gente vai ter muita coisa para compartilhar. É isso. Manu, e para dar início aqui, para dar o pontapé inicial, eu queria que tu contasse pra gente como foi a tua trajetória na arquitetura, né? Quanto tempo tu tá no mercado, como é que tu iniciou, onde tu se formou, por que escolheu a arquitetura, assim, uma pincelada rápida, que a gente não tem muito tempo para falar, mas como tu escolheu a arquitetura e qual o caminho que tu seguiu, assim, para chegar aqui na arquitetura? Pronto. A arquitetura, digamos assim, sempre foi uma vontade minha, assim, desde antes da escolha. Eu sempre fiquei um pouquinho na dúvida entre arquitetura e engenharia civil. Então, assim, era aquela coisa que no colégio a gente não sabe muito bem, né, exatamente a diferença ali. E aí, ao longo do podcast, eu acho que a gente vai conversando um pouco mais. Eu gosto muito de saber como as coisas são feitas, digamos assim, né, a forma construtiva delas. Então, sempre foi uma dúvida ali minha. Até que no momento da decisão ficou a arquitetura. E ainda bem que ficou por aí mesmo, né. Eu sou formada há 2 anos e meio, né, faz 2 anos e meio que eu me formei pela Unifol. E aí, assim que eu me formei, eu já comecei, né, tentando aí entrar no mercado aos pouquinhos. E aí, falando um pouquinho assim também da minha trajetória antes da formação. Eu trabalhei muito tempo na parte estagiando, né, e tudo. Tive muitas experiências em relação à parte de edificações. Então, eu trabalhava no escritório que era voltado para essa parte de edificações. E aquilo ali me encantava, sabe, gente? E, por incrível que pareça, uma curiosidade que eu acho que eu nem compartilhei assim, é que a arquitetura de interiores não chamava muito a minha atenção naquela época. Muito pelo contrário. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com edificações. E aí, quando estava ali no 8º semestre da faculdade, tinha acabado de retornar do intercâmbio, eu vi que eu precisava de uma outra experiência, né? De uma experiência que seria mais voltada mesmo para o mercado de trabalho. O que é que eu iria fazer logo depois de me formar? E aí, eu fui em busca de um estágio que fosse voltado para essa área de arquitetura de interiores. E aí, com esse estágio, eu comecei realmente a aprender do zero. Então, assim, eu não sabia nada, gente, como detalhar um móvel, nada de iluminação, nada Porque dessa... tudo isso também a gente não vê, né, na faculdade. Nada. E outra, assim, curiosidade é que a faculdade, né, a cadeira de arquitetura de interiores, ela é facultativa. Em muitas faculdades, na Unifam, inclusive. E foi uma cadeira, assim, para mim, foi muito, assim, sofrida na época, porque eu não tinha nenhuma experiência, né? E normalmente é assim que a gente tem mais nos estágios. Mas, enfim, a gente foi aprendendo, né? Eu fui aprendendo aos poucos e eu queria seguir aquilo até que eu, de fato, me apaixonei pela arquitetura de interiores e vi como aquilo ali podia transformar, né? Sensações e tudo. Já existe outros arquitetos na tua família? Ou tua primeira? Tipo, foi por conta própria, zero influência? Assim, na minha família não tem nenhum arquiteto, assim, diretamente. Eu tenho um cunhado arquiteto que eu trabalhava com ele, mas nada de pai, mãe, assim, pessoas, né, de relações diretas, digamos assim. Meu pai, ele é engenheiro, mas ele é engenheiro civil, mas ele não seguia, digamos assim, diretamente a essa área. Ele trabalhava mais como administrador e tudo, então realmente era uma outra vertente, sabe? Uhum. Eu acredito que realmente essa paixão surgiu por um interesse que, assim, de olhar mesmo, assim, as coisas, saber como é que elas eram feitas, como um todo, sabe? Uma aptidão, né, já. Acredito que sim. E aí, enfim, a gente foi trilhando esse caminho. Depois que eu me formei, a gente abriu o escritório, digamos assim. Abriu assim, né? Abrimos uma conta no Instagram, porque é assim que a gente abre o escritório, é assim que a gente se forma, né? E aí eu abri essa conta no Instagram. E aí a gente foi assim, eu fui tentando mostrar ali um pouquinho do meu trabalho, era no meio da pandemia. Isso foi uma curiosidade, você já começou sozinha no seu perfil profissional no Instagram? Ou começou com algum colega? Geralmente o pessoal, quando sai, começa com algum colega, né? Para dividir os projetos. Não, para dar uma segurança, né? Acho que quando é 2 profissionais, dois juntos, você sente... se a gente erra junto. Então, se eu não souber uma coisa, tu vai lá e faz, assim. Eu comecei sozinha.
assim, no começo eu não pensei em ter sociedade mesmo. E em nenhum momento até então, assim, a gente teve essa sociedade, digamos assim, com um colega. Eu tinha amigos, né, que a gente compartilhava essas turbulências, digamos assim, do início, experiências, né, como um todo. Mas comecei sozinha. E aí tive muitos altos e baixos, né, como qualquer começo, como qualquer pessoa que acho que está ali tentando, digamos assim, adentrar no mercado, né, como um todo. E... Quando tu abriu a tua conta no Instagram, que tu falou, tipo, iniciou tua conta, tu já tinha um escritório físico ou não? Tinha nada, só tinha a conta no Instagram e, tipo, e a vontade de querer trabalhar e o conhecimento. Já tinha algum projeto, já estava fazendo alguma coisa quando tu abriu a conta no Instagram ou não? Não. Era literalmente a conta e aquilo ali na minha cabeça na época era um escritório, né? Assim, a gente muito imatura ainda, né? Mas o certo é realmente encarar como se fosse mesmo. E a gente percebe que trabalha muito bem essa coisa do Instagram, né? Tipo assim, não só do Instagram, a apresentação pessoal, tá tudo muito organizado, assim. Lá, quando tu iniciou, tu já tinha isso assim, não, vou seguir esse caminho, vou fazer isso. Como que se deu? Como que a Manu chegou até aqui, a Marco Arquitetura, né? Como que ela nasceu ali no Instagram e na realidade, né? Fisicamente. Então, quando eu iniciei, só completando a resposta anterior, digamos assim, eu não tinha nenhum projeto. Eu tinha uma amiga que estava também se formando e que ia reformar o escritório dela. E aí ela estava me pedindo opiniões, ela estava fazendo projeto no aplicativo, gente. E aí eu falei assim, amiga, já que você já vai investir nesse espaço, deixa eu te ajudar. E ali foi a minha primeira oportunidade, né? É onde eu consegui criar ali uma situação. E aí, em relação às mídias, não tinha essa preocupação, digamos assim, tão afinco com a mídia. Eu sabia que era algo importante, que aquilo ali precisava ser um ponto, digamos assim, de esforço mesmo, que aquilo não poderia parar, né? Então, a gente sempre escuta muito, assim, né? Que a mídia, o poder da mídia e tudo. Então, aquilo ali, pra mim, era uma base desde o começo. Mas era eu quem fazia, né? Assim, e aí a gente sabe que, às vezes, a gente posta uma coisa, não tem tanto resultado. Uma semana depois sem postar. Exatamente. Desestimula. Então, o começo era bem assim, bem realidade mesmo. Postei, acho que vai, assim, ser bombar, mas não, né? E tudo. Aí a gente acaba criando, assim, falsas expectativas e vai se estimulando. Aí tem dias que acontece algo bem legal, aí fica super feliz. Cheio de altos e baixos, como um todo, né? Assim, até que, assim, eu tinha esse outro perfil, e aí por deixar, assim, justamente nesses altos e baixos, eu cheguei à conclusão de que eu não ia cuidar de dois perfis. Eu ia juntar o meu pessoal com o meu profissional. Tive essa fase também, que depois eu desisti dela, né, como um todo. Até que chegou um determinado ponto, depois ali de 6 meses de formada, algo assim, um pouquinho mais, eu decidi investir no marketing, realmente contratar uma pessoa para cuidar dele. Tanto para conseguir ter uma qualidade melhor, como também para conseguir ter uma constância mesmo, né? Um comprometimento maior. Porque quando outra pessoa faz, querendo ou não, ela pode até ficar frustrada ou não com os resultados, que aquilo ali ela cria expectativas ou ficar, né, feliz, digamos assim, mas aquilo ali vai ser feito de toda forma. E quando a gente faz, querendo ou não, aquilo ali tem muita influência sobre o nosso humor, né, digamos assim. E aí eu queria justamente desvincular, sabe? Para ter essa frequência de postagem. Exato. Assim, até uma colega minha uma vez falou que essa questão das mídias era uma tarefa do escritório, assim como tem a entrega do projeto tal, a visita na obra, era uma tarefa tão importante que é hoje em dia. Para qualquer profissional liberal, e especialmente na arquitetura, né? Sim. A gente, só revelando alguns dos bastidores, a gente, quando estava tentando decidir o tema, né? Isso foi levantado na nossa conversa lá na loja, que tuas mídias sociais são super bem feitas para falar um pouco sobre isso. E a questão também do branding pessoal, que a gente falou, a gente até falou em outras palavras assim mais, né? Mas a gente fala, vamos Como falar ser sobre estilo, como ser chique, porque tipo assim, ela além, né, inclusive vamos seguir, bota a arroba dela aqui, o editor vai botar aqui agora, para acompanhar o Instagram da Manu, porque tipo, além de ter projetos incríveis, que ela foge do óbvio, ela traz tendências, tipo, coisas diferenciadas. E, assim, o próprio estilo dela, né? O estilo de vida dela instiga você, tipo assim, quero contratar essa arquiteta. E daí, isso já encaixa na minha próxima pergunta, né?
como que tu criou, assim, vou por esse caminho, tu percebeu, tipo assim, que isso era um ponto forte? Porque, assim, quando você nasce para arquitetura, né? Quando você nasce para o mercado, quando você se lança no mercado, você tipo ninguém te conhece, então assim, e quando você contrata um arquiteto é uma questão de confiança que ele vai fazer tipo uma obra da sua casa, uma obra do seu apartamento, uma obra do seu comércio, né? Você vai entregar um sonho na mão dele. E daí, geralmente, você tem que ser alguém que já tem o know-how no mercado, muito conhecido. E quando você é novo, você tem essa dificuldade de que as pessoas te contratem, né? Passar essa confiança, passar essa né? confiança. E como é que tu conseguiu isso? Tipo, porque hoje em dia, há pouco tempo, né? A gente pode dizer que há pouco tempo, que é uma carreira nova, mas que já consolidada, que já tem uma entrega tipo, de conteúdos interessantes. Já tem uma boa visibilidade também. Boa visibilidade, bom conhecimento no mercado. A gente pesquisou sobre você antes, outros arquitetos conhecem, admiram o teu trabalho. Assim, como que tu conseguiu chegar aí, assim, rápido, né? Pra gente que veio de fora, assim. Ô, gente, primeiro eu queria agradecer, né, porque eu fiquei muito feliz, assim, é um trabalho de formiguinha, né, desde o começo, então, o meu primeiro investimento foi no marketing, eu não tinha nada, gente, eu não tinha estagiário, eu não tinha espaço físico, mas eu investia no marketing, então, aquilo ali realmente foi um trabalho de formiguinha, e vocês falando assim, é até interessante, porque a gente nunca olha com os mesmos olhos quando é pra gente, né, digamos assim, então, muito obrigada, eu fiquei muito feliz. Às vezes se exige muito, né, e não enxerga o que já conseguiu, né? Exatamente. O resultado que já atingiu. Mas eu acho que, assim, justamente o Thiago, ele falou tudo, né? Arquitetura, querendo ou não, é um serviço, né? Que tem um ticket que é alto normalmente, né? E, principalmente, além do ticket, é um sonho, né? Então, aquilo ali, a pessoa não está comprando sempre aquele serviço. É uma coisa que ela vai fazer uma vez, depois ela pode fazer de novo daqui a alguns anos, mas não é de forma recorrente. Então, a pessoa tem que confiar. É um serviço de confiança. E, para mim, era justamente essa pergunta que me vinha à cabeça. Como é que alguém vai me entregar um sonho, né, na minha mão, sem nem ter ainda me conhecendo direito, né, nem tendo, assim, um know-how tão grande mesmo de tempo, apesar de que a gente sabe que hoje em dia, às vezes, tempo significa bastante coisa de experiências, mas a gente consegue também driblar, digamos ali, né, buscando ali mais conteúdos e tudo, mas assim, como é que aquela pessoa vai me escolher? Ainda mais assim. Ele fala agora. E assim, eu pensei assim, justamente em investir na minha imagem, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito de me arrumar como um todo, mas não só de me arrumar, mas principalmente no marketing também, no Instagram. Porque aí a pessoa ela vai ter aquela imagem, a gente cria uma expectativa, digamos assim, né? Uma experiência da pessoa, não só na fala, mas eu acho que desde o primeiro contato. E eu concordo muito com isso. Tem gente que vai discordar um pouco, mas eu concordo muito. Assim, você olha para aquela pessoa, você já cria um estereótipo dela, seja isso positivo ou negativo. Eu já vi em algum lugar, tipo, que alguém falou uma vez assim, não adianta ser, tem que parecer. Exatamente. Eu acho, tipo, isso faz, pra a carreira de arquitetura faz total sentido, assim. Exatamente. Então, aliás, na carreira de arquitetura. Só uma pausa, eu também sou arquiteta, mas não atuo mais como arquiteta, né? Só na administração da loja. Preciso cometer apenas na administração da loja. Eu falei da nossa carreira, porque eu também passei, né? Sim. Por isso, sabia como era importante. Inclusive, eu descobri depois, só que você era arquiteta e a gente trocou várias figurinhas, né? Digamos assim. Isso é bem legal. Mas isso é uma realidade muito forte assim, da carreira de arquitetura, essa coisa da apresentação em si, né? E aí, justamente isso que eu pensei, assim, poxa, eu já sou mais nova, já tenho menos experiência, querendo ou não, as pessoas, os meus clientes, eles são mais velhos, né? Então, eu preciso estar ali, de certa forma, tentando chegar lá, tentando me igualar de alguma forma. E a apresentação conta muito, eu noto muito isso até hoje. Às vezes, quando, digamos assim, uma pessoa um pouco mais velha, né, digamos assim, entra em contato comigo, e ela vai lá no escritório, ela já olha diferente, né? Hoje, com a oportunidade de ter um espaço físico, que a gente abriu o escritório no ano passado, é também uma forma de conseguir me demonstrar o trabalho, né? Porque ali é o meu portfólio, né? Passa mais segurança, né? A pessoa sabe, eu sei já o trabalho dela, né? Porque acaba quando aqueles encontros, você encontra, a pessoa não tem um espaço físico, e fica, mas e se der ruim, onde que eu vou encontrar a arquiteta, né? Vou fazer na porta dela. E tendo no escritório, ele já consegue entender o seu trabalho, o seu estilo, né? Já é um filtro natural, assim. Eu acho que o Instagram também acaba servindo como portfólio, né? Tem arquiteto que fala assim, não traz muito cliente. Eu até acho que, tipo, às vezes, tem muito aquele cliente que quer tirar dúvida, quer saber preço,
preço e tal. Mas ali, quando há um cliente que já foi indicado, que ele já está suscetível a comprar com você, quando ele vê ali no Instagram o teu portfólio, como tu se apresenta, ali já é uma confirmação. Tipo, realmente é essa. Você com ela, né? Isso é muito, assim. E principalmente uma coisa que eu falo muito, os detalhes, né? Eu acredito, uma vez eu escutei um arquiteto que eu admiro falando, e eu acredito muito nisso, que os detalhes, eles encantam, né? Então, se você tem cuidado na hora da apresentação, da sua apresentação própria, da apresentação do seu projeto, do seu produto, porque desde o começo eu podia não ter ainda uma super equipe, eu podia não ter um escritório, mas eu sempre trabalhei muito a entrega do meu projeto. Então, como é que ela vai ser? Então, sempre era uma caixa, sempre muito arrumada, sempre muito robusta, cheia de detalhes. Então, dentro do que eu podia, eu fazia o meu melhor e eu entregava sempre o meu melhor. E até hoje eu acredito que isso, porque a gente sempre vai subindo cada degrauzinho, né? E aí, agora com o escritório, a mesma coisa, são pequenos detalhes que às vezes aos olhos de algumas pessoas podem passar despercebidos, mas o meu cliente, aquele que eu quero atingir, eu acredito que ele olha justamente para esses detalhes. Ele observa ali uma besteirinha, digamos assim, que não é só um café e uma água, talvez ali um cuidado, né, que eu tive de colocar algo que ele gosta, que eu sei que ele gosta, digamos assim, numa reunião, o cuidado com o próprio escritório. O que eu escutei do arquiteto que eu comentei é assim, se você cuida tão bem do seu escritório, se você cuida tão bem assim desses detalhes, por que você não vai cuidar tão bem assim na minha casa? Então, cuide primeiro de você e da sua casa, né, do seu espaço, para você poder demonstrar para o outro que aquilo ali não é só, entre aspas, uma fachada. Você faz aquilo ali diariamente. Então, você vai ter aquele mesmo cuidado com o dele, né, com o do outro, digamos assim. E o cliente observa mesmo que seja só subconsciente. Sim. Mas existe essa observação, essa sensação, esse reflexo, né, que gera a confiança. Sim. E aí, falando também, com a administração da loja, eu adquiri muito a questão da visão empresarial, que eu acho que você já tem no seu escritório. E eu acho que, infelizmente, é algo que as faculdades não trabalham, as universidades não trabalham muito bem na formação, em todos os cursos em geral. E a arquitetura é uma coisa que a gente sempre fala, eles não trabalham esse lado de visão empresarial. E é legal ver como você tem essa visão empresarial, que aí é uma questão de construção de marca, né? Todos esses detalhes, a sua apresentação, né? Não só pelo fato de estar sempre muito bem arrumada, mas, além de bem arrumada, ter sempre o toque do estilo, alguma coisa como diferencial. Né? Porque, às vezes, quando a gente fala, tipo assim, que ela tá arrumada, ai, gente, é mais como se isso fosse influenciar. É bom deixar claro que a gente não tá falando da roupa, somente da roupa, né? Porque se fosse só uma menina arrumada no Instagram falando qualquer coisa, não ia ter sucesso. A gente tá falando da experiência que é contratada, da entrega que ela faz pro cliente, né? Assim, é toda uma entrega, não é a roupa em si. Eu ia dizer isso, é muito importante isso, porque a roupa, ela conta porque ela é uma primeira imagem, mas ela não vai ficar se faz só aquilo ali, né? Então, ela vem, na verdade, como agregar, né? Digamos assim, era uma forma a mais de eu conseguir chegar, talvez, um pouquinho mais rápido onde eu queria, assim. E como você falou, Jamile, a faculdade, ela não ensina nada disso, né? Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de, em muitos conteúdos, inclusive como esse que a gente está gravando, de ter acesso a outras visões, né? De pessoas muito distantes, de pessoas que estão ali próximas, porque é legal você saber como alguém que está ali começando como você, e também alguém que já está em um ponto que você quer chegar, assim, num sonho bem distante, mas que você sabe que aquilo ali funciona, né? Então, você escutar essas pessoas, o know-how dela, e você conseguir abstrair não, desculpa, e você conseguir absorver o que há de melhor é incrível. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa mesmo. Então, assim, se tem alguém no Instagram falando alguma coisa que eu acho que pode não ser da nossa área, mas que é interessante, eu vou lá e eu escuto, eu paro, eu observo como é que a pessoa está fazendo dentro do espectro dela, dentro do negócio dela, porque aquilo ali, com certeza, eu posso extrair algo para mim. Eu brinco de vez em quando, eu mesma, digamos assim, que o que é que eu aprendi hoje, né? Então, a gente vai ter dias positivos, dias que não são tão, né, interessantes, mas o que é que eu aprendi? Com certeza, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa com alguém, não necessariamente no âmbito da arquitetura, né, em vários âmbitos da vida, porque a arquitetura também é lidar com pessoas, né, e é uma coisa que a gente também não aprende na faculdade. Hoje, a gente lida com pessoas, e lidar com pessoas é uma das partes mais difíceis, digamos assim, da profissão, mas é uma coisa que você tem que aprender de uma forma ou de outra, querendo ou não, né, e eu acho que são pequenos desafios, e é como se fosse assim, são pequenos passos mesmo, né? A gente vai
acha assim, não, pronto, agora já estou, né, num outro espectro, numa outra visão e tudo, mas aí chegam novos desafios, aí chegam novas interrogações e aí você vai descobrindo, Tem que assim... estar sempre se preparando, né? Tem que estar sempre e evoluindo. buscando. Total. Manu, pegando esse teu gancho assim, da criatividade, que a gente percebe uma característica dos seus projetos, que sempre a personalidade, né? Tipo assim, a gente consegue bater o olho e como tu falou, um detalhe, o acabamento do teu projeto, a própria imagem 3D já é uma imagem diferente, tal. Onde tu busca, assim, essas... Até eu falo para a Jamile sempre, em era de Instagram, é muito complicado que o cliente vem com um monte de foto, quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui. Como que a gente faz para fugir do óbvio? Assim, como tu consegue colocar a tua marca no teu projeto, tua identidade, tua personalidade que a gente vê que tem ali nos teus projetos? Como que tu consegue, tipo, imprimir isso nessa época de tanta informação, tanta imagem, né, tanta poluição e tanta gente replicando coisas iguais, que é muito mais fácil, né? Com certeza. Então, um complemento, isso também, na minha opinião, faz parte dessa coisa do reforço da marca, da criação da marca, né? É você ter todo esse cuidado no seu espaço, no seu escritório, com a sua aparência e também nos seus projetos, essa diferenciação que o Thiago está falando mesmo, de ter uma marca que as pessoas vão reconhecer que é um projeto seu. Eu acho que, assim, eu ainda estou tentando chegar lá, né? Digamos assim, a gente trilha um pedacinho, é muito legal que vocês observam isso e conseguem mas já tem um destaque. notar. Que, assim, mais uma vez, quem não viu os projetos da Manu, vai lá no Instagram dela que vocês vão entender o que eu estou falando. A gente tenta colocar, né? A gente sabe que cliente assim, eles já chegam muito com... A maioria deles já chega com muitas referências, de fato. E as referências são engraçadas, que quando a gente está lidando com arquitetura, a gente, como eu falei, lida com pessoas. E a gente aprende muito com essas pessoas. E ele não chega com aquela referência, às vezes, porque é o sonho dele. Ele chega porque ele viu na casa da amiga, a casa do amigo, a casa do parente. E ele quer igual aquela pessoa. E aí, muitas vezes, eu questiono, mas você quer porque você quer, você acha isso bonito? Pensa comigo, assim, né? De forma bem, assim, né? Espontânea mesmo. Porque, às vezes, é uma coisa, um exemplo, né? Um puxador, que é típico, que já está sendo tão usado, mas se eu colocar naquele meu projeto, ele vai ser só mais um puxador, digamos assim, uma besteira, um detalhe. Mas é algo que já está tão batido, não que a moda propriamente importe, mas que, assim, já está batido, né, de certa forma. Cadê mesmo. A personalidade, exatamente, né? Pronto, exatamente. Obrigada, Thiago. Cadê a personalidade? E aí eu fico, poxa, e se a gente tentasse esse modelo, será que não seria legal? Ele é mais funcional, e aí eu vou mostrando uma outra visão. E muitas vezes ele compra aquela ideia, e muitas vezes ele fala... Não, eu quero isso aqui. E aí a gente vai tentando ali conversar de certa forma, né? E tudo. Então, e muitas vezes também a gente sempre tenta desenhar alguns itens dentro do projeto. Então, desde móveis, ou luminárias, como a gente fez lá no escritório, né? A gente desenhou uma luminária em conjunto, né? A gente com a lâmpada e tudo, e foi muito legal. E é uma luminária que, assim... Ficou super legal. Exclusiva, só a Manu tem. E exclusiva, né? E assim, não tem uma pessoa, gente, que não entre lá no escritório ou que veja uma foto no Instagram. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre essa luminária, né? Tá até compartilhado. Foi. E que entre lá e não chame a atenção, porque realmente é algo que pode até existir parecido, mas não existe igual e não daquela forma imponente como a gente colocou e tudo, né? Então, isso é muito legal, né? A pessoa olha e já fica assim também, poxa, que legal, que diferente, né? Isso aqui eu nunca vi antes. Mas, enfim, só voltando um pouquinho, né? A gente faz alguns móveis e aí como falar para o cliente, olha, isso aqui é seu, a gente desenhou para você. Você está contratando um serviço de arquitetura que eu posso muito bem colocar tudo replicado, digamos assim, né? Um móvel madeirado, um móvel branco, algo assim e tudo, né? Colocar algo que já existe, enfim. Mas eu tô investindo meu tempo aqui para que você possa ter uma experiência completa no meu serviço. Então, você está pagando profissional e eu não quero que você saia com o básico, eu quero que você saia com o básico e mais algo, né? E para além. Então, aqui a gente está desenhando uma peça para você, é única e tudo. Vamos desenvolver, vai ficar muito interessante e tudo. E aí, claro que a gente sabe o cliente certo de fazer aquilo. Alguns compram, outros não. E, né, e aqueles que compram, eles nunca se arrependem, porque eles também gostam de coisas diferentes, né? Eles também observam isso. Então... E traz mais personalidade para o projeto. E muitas vezes até se adequa mais às necessidades do cliente, né? Porque às vezes é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença, né? Como eu mencionei, os detalhes fazem toda a diferença, assim. E aí, às vezes, uma vez ou outra, sai uma mesa muito diferente que chama a atenção da marmoraria, e aí a marmoraria já quer levar para um canto, né? Isso, aí, tipo assim, chega outra pessoa que fala assim, vale, de onde é que tu pegou essa mesa? Eu falei, eu desenhei, né? Assim. Essa parte de criação tu faz pessoalmente? Tu tem uma equipe que te ajuda
ajuda nisso? Ou tu vê cada projeto, cada detalhe, tu é minuciosa nesse ponto? Como que tu, assim, as tuas inspirações, assim, peguei um projeto, um cliente está querendo isso. Como é o teu processo criativo, assim, de determinar o que vai ter nesse projeto e o que não vai ter? Como que funciona? Eu acho que, por mais clichê que pareça, quando a gente tem um primeiro contato com o cliente, eu já crio bastante uma atmosfera para ele, um universo, digamos assim. E eu já vou tendo algumas ideias. Hoje em dia, eu não fico 100% na criação, então a equipe, ela ajuda, ela cria bastante coisa, sempre dentro do que eu estou passando de referência. Então, eu queria isso aqui para cá, eu gostaria desse estilo aqui e tudo, então eu vou mostrar algumas referências. Mas não tem como finalizar um projeto sem que eu pare, sente no computador e dê um toque, digamos assim, que eu costumo dizer que é um toque ali final. É algum detalhezinho, algum ponto de iluminação, alguma coisa que vai fazer toda a diferença e vai dar personalidade pro espaço. Já conseguiu conscientizar a tua equipe, tipo assim, o diferencial da marca de vocês, da marca arquitetura, tipo assim, que é essa personalidade, que é fugir do óbvio, que é ter peças interessantes, peças que vão chamar a atenção, eles já estão conscientes, tipo assim, não vou botar aqui qualquer coisa, não vou replicar, né? Eles já entenderam como funciona isso. Mais ou menos, é um trabalho constante, né? Porque sempre é mais fácil, o caminho mais fácil é replicar, né? O caminho mais fácil é pegar algo e realmente copiar. Por isso que tua revisão forma. é tão importante para ver os projetos. Pra e ver a gente vai criando juntos, assim, né? Sim. E assim, o que eu sempre falo eu gosto do diferente. Não me traga algo igual, me traga algo diferente, digamos assim, né? Uma referência diferente, algo que seja que você não vê em todo o Instagram, que você não vê em todo o espaço. Isso eu acho que vai para tudo. Essa palavra tá muito presente no meu cotidiano. Algo diferente, assim, desde a criação de conteúdo, assim, pro marketing, como nos projetos como um todo. Considera uma pessoa inquieta, assim, porque tu fala muito curiosa, gosta sempre de saber o que é, então acho que tem total a ver isso, tipo assim, tu não quer diferente que tu quer buscar referências novas, o que a pessoa tá fazendo lá, já quero primeiro aqui. Tu se considera uma pessoa inquieta por conta disso? Bastante. Faz todo sentido. Bastante, a cabeça não para. Vocês conversando aí, eu lembrei de um detalhe que eu nunca te contei. A história da tua luminária lá no teu escritório foi legal, esse desenvolvimento. E assim, eu gostei tanto do resultado que me deu um estalo de eu posso também criar algo legal aqui para a loja. E eu estava na fase de desenvolver o projeto da nossa nova sede, né? E aí foi quando eu criei, até inspirada na tua luminária, e na história das curvas, né, o perfil preto, e criei aquela luminária que faz a fachada em toda a loja e vai no teto da varanda. E aí foi algo que foi uma ficou muito lindo. Foi uma inspiração, porque de repente você percebe realmente eu posso criar algo novo, diferente e para esse espaço, né? E chama muita atenção. E é o detalhe principal da fachada. Com certeza, quando a gente passa lá um pouco mais à noite, uma vez a gente passou lá e aí o Machado comentou assim, que loja massa, tu já viu essa loja? Eu falei assim, é a loja que eu vou sempre. Mas olha como um detalhe, que claro que se tornou o ponto principal, né? Mas um detalhe que, querendo ou não foi talvez o partido ali do projeto no primeiro momento, mas né, depois você parou e criou, fez toda a diferença, deu muita personalidade pra loja, ficou incrível aquela. E agora tu já pode falar, quando passar lá em frente, inspirado na minha luminária. Eu gostava disso aí. Eu gostava dessa fachada, inspirado na minha luminária. Assim, ela criando, aí depois, ficou linda, mandou o vídeo. Menina, acho que eu posso... Claro. Porque aquela fachada não saía do papel quando a gente faz projeto pra gente, né? É difícil. Aí eu vi, mas rapaz, eu acho que eu vou criar. Aí eu comecei a desenhar no sketch, aí deu certo, aí eu, menino, vou fazer. E deu mais que certo. Foi. Deu muito certo. Foi inspiração, olha aí. Que massa. Referência. Minha referência aqui. Que Manu, massa. e tipo assim, nesse tempo curto de carreira, né, que eu tô falando no começo e tal, e tu já tem esse destaque, já tá conseguindo. Agora, tu disse que foi tudo muito genuíno, né? Tudo muito intuitivo. Tu não tinha nada traçado assim, tipo, eu quero chegar aqui, quero chegar... Agora que tu já entendeu como funciona, já entendeu qual é a tua marca, como tu quer se mostrar pro mercado, tu já consegue determinar, tipo assim, eu quero chegar aqui, eu quero ser isso aqui, eu quero ser reconhecida por isso, tu já consegue ter, tipo, no futuro, a Manu Arquitetura, a marca daqui a 10 anos, como tu enxerga? Assim, apesar de ter sido genuíno, eu sempre sonhei muito grande, sabe? Então, assim, pra mim, não dar certo não era uma possibilidade. Eu tinha que fazer aquilo dar certo. Porque eu estava colocando todas as minhas energias, dia e noite, todas as horas, no meu escritório. Então, assim,
eu sou muito inquieta, como vocês falaram, e aquilo ali é uma coisa, é um pensamento incessante de como melhorar, de como fazer melhor, de como conseguir chegar lá. Então, realmente foi um trabalho, assim, bem de formiguinha e que até agora está dando certo. Mas falando de futuro, digamos assim, tem sonhos, né? A gente sempre sonha alto, como eu falei. Não sei se tem um objetivo em específico, assim, é lá que eu quero chegar e depois eu quero, sabe? Mas acho que sempre evoluir, né? E ficar reconhecida mesmo, assim, por justamente tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, além da conversa estar sendo incrível, é muito, para mim, gratificante mesmo saber que eu consigo transparecer tudo aquilo que eu de fato tentei construir nesse tempo, né, para vocês e para outras pessoas, digamos assim, né? Porque realmente é uma construção de identidade, de marca, né, de know-how como um todo. Então eu acho que essa construção, ela às vezes conta e vale muito mais para mim do que aquele ponto ali final, porque quer dizer que eu estou no canto certo e que eu tenho que continuar. Total. Mas eu acho que justamente isso, né? O que eu sempre quero trabalhar são projetos que contem com design, que sejam projetos, né, de alto padrão, porque eu acho legal essa parte do design, do acabamento, né, do diferencial. Eu acho que isso está junto também com esse público, esse nicho, né, e tudo. Então, eu acho que seria esse ponto aí, né? Assim, sempre crescer e nunca... Eu acho que eu nunca vou conseguir parar, sabe? Assim, parar de fato. Eu acho que esse é um ponto importante, assim. Perfeito. E muito legal essa coisa da gente... Eu ouvi falar que você foi uma referência para mim, né, nesse ponto, não só nesse ponto da luminária, mas também até na questão do branding pessoal também. E aqui, nesse espaço que a gente tem do podcast, a gente também tem a oportunidade de levar essa referência dessa tua experiência de mercado, né? Como você entrou no mercado, como você tenta fortalecer sua marca, se projetar cada vez mais, né, ter cada vez mais visibilidade e que a gente reconhece. Até na hora do convite, na hora da gente conversar sobre o tema, isso foi reconhecido que realmente é um processo que você vê que você já tem resultados, né? E aqui a gente tem essa oportunidade de levar para um público maior. Tem muita gente que escuta a gente, que segue nosso Instagram, que está terminando a faculdade, está meio aquela fase perdido, né? Ai, como é que vai ser? Então, vai servir de inspiração para mais pessoas, com certeza. Que massa. Tem alguma dica para dar para essas pessoas? Eu queria só complementar uma coisa. Eu acho que a gente nunca comentou sobre isso, mas que a Lamp foi a minha primeira loja parceira. Sério? Sério. Eu lembro a primeira vez eu entrando na loja, na outra sede ainda, e aí falando com o Pedro. E aí eu falando com ele ainda toda tímida e tudo, né? Como eu falei, tudo era muito novo pra mim. Sempre foi muito novo, ainda mais essa parte de iluminação, que é uma parte extremamente complexa, a gente sabe, né? Cheia de detalhes. E quando dá certo, dá muito certo. Mas quando dá errado também, pode dar muito errado. E aí pedindo ali várias dicas, e até hoje, né? Eu peço super dicas pra ele. Então, assim, acho que vai ficar legal, vai ser feito, vai ser o que eu quero dar e tudo. Mas é muito legal porque realmente foi uma das primeiras lojas mesmo que eu entrei, eu sentei e eu me senti ali à vontade de compartilhar que eu tô no início e eu preciso dessa ajuda, digamos assim, né? Porque às vezes algumas lojas não têm essa abertura. Assim, você tá no início, então você acaba, querendo ou não, ficando ali de lado, porque você não tem tanta relevância. O que é, querendo ou não, um erro, porque todo mundo cresce algum dia, né? Assim, e a gente aí... tem essa visão muito. Exato. Várias parcerias nossas, né? A Lamp, ela foi crescendo junto com os nossos parceiros. Então, é algo que é muito gratificante para a gente. E essa troca, independente da pessoa estar no começo ou não, eu sempre falo, na iluminação é tanta novidade, é tanta coisa chegando, tanta tecnologia evoluindo, que ela tem que existir sempre. Sim. Né? Com certeza. E aí, tanto que é hoje uma das poucos fornecedores que sempre que eu vou falar para os clientes, eles vão estar de prova. Assim, olha, eu orço com mais de um local, mas tem esse fornecedor aqui de iluminação e esse aqui de pedra aqui e outro... que são os que eu sempre faço, só que não tem pra onde, são os melhores. Eles são super da minha confiança. Se der alguma coisa errada, a gente vai resolver junto. Não tem isso, porque o pós-entrega é muito importante, né? Não só a entrega, né? Então, assim, a gente faz todo esse processo, esse trabalho. Então, é uma loja, assim, que eu confio de olhos fechados, porque eu chego lá e já me sinto quase que em casa mesmo, né? E isso que tu falou é muito importante para quem tá iniciando no mercado, iniciando na carreira, porque, assim, você ter parceiros que você confia, né? De repente, se der alguma coisa errada e no começo a probabilidade que você não tem tanta confiança,
criança, assim, às vezes acaba passando alguma coisa, a probabilidade é muito maior. Então, assim, tem alguém que você vai dizer, não, deixa que a gente resolve, a gente manda alguém, a gente faz a troca e tal. E porque às vezes tem gente, eu errei aqui, errou, a culpa é tua. Então, te vira, paga, né? Então, assim, às vezes no começo você não tem como marcar com isso, né? Muitas pessoas não tem como um erro grande, ou apagar uma coisa, uma pedra de uma obra, uma luminária que quebrou, porque tu colocou errado, que não iluminou. Então, assim, é importante isso que você está falando. E a gente sempre teve essa postura realmente de receber estudantes, de dar aula em faculdades, de ter cursos, porque a gente percebe que na faculdade a animação ela é vista de forma muito superficial, né? E daí a gente sempre tentou trazer essas pessoas e receber da mesma maneira que a gente recebe, tipo, aquele cara que está aqui em Fortaleza, conhecido há 20 anos, 30 anos na carreira, aquele jovem que acabou de se formar e chegou e o que é que eu faço? O que é uma andicróica? A gente trata tanto ele quanto esse daqui da mesma maneira, porque a gente entende que esse daqui a 2 anos, pode ser esse cara que está há 30 anos, né? E o mercado está evoluindo muito rápido. Então, tipo, não tem espaço para esse tipo de profissional, assim, esse tipo de fornecedor, esse tipo de lojista que age dessa maneira, eles vão se perder no tempo, porque eu acho que a gente tem que reconhecer todo mundo com potencial. A gente não sabe o potencial de ninguém. Tipo assim, talvez quem há 2 anos atrás, tipo assim, essa menina aí, não sei, não, muito novinha ainda. Gente, ela só gosta de roupa. Aí tá vendo, tipo, tu agora já tá 2 anos e meio, não sei o quê, tipo, com projetos incríveis, se destacando. Tem gente que tá aí, tipo, há 10 anos, do mesmo jeito não consegue ter o destaque que tu tá tendo, entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem que ficar atento às pessoas que você diz não, ou que você, tipo, trata mal, ou que não quer, porque você nunca sabe. E a gente não esquece, viu? Com certeza. A gente não esquece. Com certeza. A gente até pode voltar a conhecer e tudo, mas de uma forma diferente. Porque tem coisas que, claro que às vezes não é por mal, né? Mas é totalmente diferente. Quem realmente abre as portas e diz assim, aqui você vai conseguir conhecer novos pontos e tudo, né? E fazer realmente uma parceria do que quem já vai ali um pouco mais fechado, um pouco mais retraído. São aquelas pessoas que acabam, né, ficando ali mais de lado, porque, enfim... É isso. E é isso. Gente, foi um prazer. Né? A conversa foi ótima, assim, fluiu, até pareceram revelações, né? Fui lembrando da história da luminária e tudo. Foi muito legal e, assim, espero que o público tenha gostado também. Isso é uma troca, assim como a gente tem essa troca de conhecimento na loja, a gente está tentando sempre levar essa postura também para as nossas mídias, né? E muito obrigada pelo seu tempo, pela conversa, pelas dicas. Acho que vai ser muito proveitoso para muita gente que vai assistir a gente ou escutar a gente no podcast. É isso, tipo assim, vocês viram aí que foi um podcast muito rico, cheio de informação. A Manu trouxe, assim, abriu, assim, como ela iniciou, né? Como a gente fala, contou o segredo, né? De como que ela conseguiu e tal. Então, se vocês quiserem seguir mais dicas, a Manu sempre está postando lá no Instagram dela. Ela é ativa, bastante ativa no Instagram. Está postando dicas, está postando projeto. Então, vai deixar aqui o @ da Marca Arquitetura para vocês seguirem lá. E é isso, muito obrigado por ter aceito o convite e que venham próximos projetos. Muito obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz de participar. Acho que foi uma conversa, assim, realmente foi... Né, no começo eu estava ali um pouquinho mais, assim... tímida, mas acho que foi fluindo e tudo, e foi muito legal, né? E, assim, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada mesmo. E, assim, de dica, que eu até não respondi na hora, não desista, nunca, só continue. Vai ter aquele dia que você vai pensar em desistir, mas não desista, porque se você quer de verdade, vai dar certo, você vai fazer acontecer. Olha aí, temos um corte. E é isso, gente, obrigada. Obrigada também. Até a próxima. Até mais.